Boa noite, bem-vindos a este espaço de debate. O país está expectável para a segunda volta das presidenciais. Já uma data que foi aprovada pelo Parlamento, será no dia 5 de setembro e, neste momento, todas as atenções estão viradas para que se concretize as eleições neste dia. Para falar deste e outros assuntos, tenho aqui comigo o Dr. Francisco Pires, jurista e ex-presidente do Tribunal de Contas e da Assembleia Nacional, Felinto Costa Alegre, jurista e ex-assessor jurídico do Banco Central de São Tomé e Príncipe, e Vera Carvide, jurista, procuradora do Ministério Público. Boa noite. Boa noite. Começaria justamente o MLSTP-PST como a maior força política neste momento no Parlamento e também no Executivo. Depois da sua reunião da Comissão Executiva, entende que para garantir a paz social, evitar a perturbação do país, entende que o Presidente da República deve manter-se em funções até a tomada de posse do novo Presidente eleito, embora com poderes limitados. Eu perguntaria, portanto, aqui aos presentes, começaria por Dr. Francisco Pires, isto traz algum elemento novo, este pronunciamento do MLSTP-PST, quando se sabe que falava-se da vacatura, que o Presidente terminaria, portanto, o seu mandato, que eventualmente poderia-se desencadear expedientes para que alguém ocupasse interinamente o cargo de Presidente da República? Ok. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar para cumprimentar os telespectadores. Eu creio que era expectável esta posição, embora, no meu ponto de vista, haja nuances que, de facto, certamente não terão sido referidas nesta comunicação do partido MLSTP. Quais são as nuances? As nuances é de que, efetivamente, o Presidente da República em funções termina o mandato, porque o mandato é de 5 anos, a Constituição é taxativa, portanto, a partir do dia 3 de setembro, o Presidente termina efetivamente o mandato. Bom, no meu ponto de vista, de facto não se trata de uma sessão de substituição interina por um outro cidadão, um outro dirigente, na medida em que não se trata de vagatura propriamente dita, nos termos em que prevê a Constituição, de substituição por uma outra entidade, no caso concreto, pelo Presidente da Assembleia, quando se trata do Presidente da República se encontrar impossibilidade de exercer as funções transitoriamente, e neste caso a substituição interina, ou então de vacatura, no caso de algum... Mas está a se referir ao artigo 87º da Constituição, neste caso? Sim, eu creio que sim. É mesmo o artigo 87º. Sim. Fala da substituição interina. Uhum. Mas não é o caso. Não é o caso na medida em que, efetivamente, o Presidente termina o mandato. E, como todos sabemos, o Presidente da República tem competências próprias. E essas competências são exercidas no âmbito da Constituição e das leis. No caso específico da Constituição, o Presidente da República tem, por exemplo, como uma das suas competências, ele é o comandante, portanto, das Forças Armadas. Exato, mas aqui coloca-se uma questão. Enquanto comandante das Forças Armadas, as eleições vão acontecer no dia 5 e, normalmente, o primeiro ato do Presidente eleito é participar no Dia das Forças Armadas, 6 de setembro. Para este caso concreto, quem poderá presidir enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas?
São as tais nuances a que me referi. Portanto, eu creio que a Constituição não estabelece substituto para estas funções concretamente. Estas e outras do Presidente da República. Daí que dizer-se apenas que o Presidente se mantém em funções sem quaisquer outros expedientes parece-me insuficiente do meu ponto de vista. Não, mas aqui o comunicado da MLSTP fala em poderes limitados e considera que não há necessidade de nenhum expediente legislativo para prorrogar o mandato do Presidente. Refere o comunicado que há a questão da Constituição, portanto, que é o Tribunal Constitucional, a lei orgânica, depois que estipula os procedimentos que devem ser adotados e definem as instituições que têm competência para declarar ou não a vagatura de cargo do Presidente da República. Pois, como sabe, têm surgido várias opiniões a esse respeito. E o MCP, portanto, eu creio que, tanto traz à superfície uma das opiniões nesse sentido. Mas, como eu dizia, há competências específicas do Presidente. E dizer-se que o Presidente vai ficar com competências limitadas, mas quem é que limitará essas competências? Quem é que tem poderes para limitar as competências do Presidente da República? Uma coisa é o Presidente permanecer em funções e eu não vejo quem é que irá limitar as suas competências. Eu perguntaria justamente ao Dr. Felipe Costa Alegre, neste caso, quem teria poderes para limitar as competências do Presidente da República? Bom, muito boa noite, os senhores telespectadores. Eu começaria por... Não sei se entendi bem o que o Maximino tinha dito, né? Falou em maior força política no Parlamento e no Governo. Não, o MLSTP. Da coligação, neste caso. Da coligação, da ok. coligação. A maior força política é, de facto, o ADI. Ok, Mas, então, sim, senhor. Não, era isso, pareceu-me que tinha havido uma... Exatamente. Ok. Então, em relação àquilo que pôs em discussão, o que lhe quero dizer é que eu aplaudo a decisão do MLSTP. Do meu ponto de vista, tudo que vá no sentido de se encontrar uma saída airosa para a situação, que contribua para descrispar a situação, é bem-vindo. Porque depois, acho que o MLSTP terá tomado uma decisão essencialmente política, né? E os contornos jurídicos da decisão podem ser estudados, pode-se encontrar a melhor forma de se traduzir isso de forma a ser aceitável para toda a gente. O que é preciso, do meu ponto de vista, neste momento, aqui no país, é a vontade política de não se complicar mais a situação. Está a perceber? Não se complicar mais. Portanto, e eu acho que, neste sentido, a decisão é judiciosa, E se me perguntar o que se deve fazer, quem limita ou quem não limita, eu não lhe sei dizer assim. Eu não sou constitucionalista, está a perceber? E também não sou perito em direito eleitoral, né? Mas quero dizer-lhe que eu acho, sob o ponto de vista político e enquanto membro da sociedade civil que sou, acho que é uma decisão judiciosa e que deve ser aplaudido. Os contornos jurídicos, Exato. como digo, no momento seguinte pode-se resolver. Exato. Vera Craveiro, poderia talvez descortinar os contornos jurídicos? O Dr. Francisco Pedro levanta quem tem a competência de limitar os poderes do Presidente da República fim do seu mandato no dia 3. Bom, primeiramente gostaria de agradecer e cumprimentar o senhor jornalista e ao público que nos acompanha neste debate sobre as questões que têm a ver com a eleição, a governação e o desenvolvimento. Do ponto de vista jurídico, acredito eu que encontrarão uma solução para a questão, porque nós estamos aqui perante uma situação do termo de mandato do Presidente da Mas República. quem tem essa competência? O Tribunal Constitucional?
Acredito, não sou constitucionalista, colaboro com a ideia do Dr. Filino Costa Alegre. Provavelmente poderá ser o Tribunal Constitucional, o Parlamento, porque as coisas passam por lá. Quem tem competência legislativa são os parlamentares, que poderão provavelmente decidir a questão nesse sentido. Mas eu acredito que não será necessário esses expedientes todos, né? Porque as eleições estão marcadas para dia 5 de setembro. As competências e o poder do Presidente, do mandato do Presidente, termina no dia 3 de setembro. E o próximo Presidente assumirá, um mês depois, do cumprimento das formalidades legais, assumirá as suas funções. Acredito que se houver um entendimento geral e global nesse sentido, poderá nem sequer se colocar a questão de se legislar, de se decidir que tipo de competência terá o Presidente da República neste pouco espaço de tempo, que é a realização das eleições, encontrar um novo Presidente e a tomada de posse do próximo Presidente. Acredito que a questão nem sequer se colocará na altura quando se deparar com este desiderato. O que é preciso é haver um bom senso, bom entendimento, é preciso haver diálogo e não haver especulações à volta da vacatura, do termo do mandato, muitas confusões ao nível do conceito jurídico, vacatura, termo, sobre a questão presidencial. Toda essa situação é uma situação nova que o país está a viver. É preciso que nós esqueçamos disso, porque a questão do termo do mandato provavelmente já se colocou uma vez, mas houve um expediente que permitiu o prolongamento do mandato do Presidente até a realização das eleições. Conseguiu-se perfeitamente resolver a questão. E nós deparamos agora com esta situação por causa de uma outra situação que aconteceu. Houve o prolongamento da data, houve o adiamento a data para a realização da segunda volta não chegou a acontecer e houve agendamento de uma nova data e o Presidente, o mandato terminará, mas acredito que haverá bom senso nesta matéria, porque nós não estamos a falar de um órgão administrativo qualquer, não estamos a falar de um departamento do Estado, não estamos a falar de um diretor do gabinete ou de alguém que tem posse de uma organização ou de um instituto. Estamos a falar da Presidência da República. O que é preciso, que deve imperar, é o bom senso nesta matéria e que todos sejam coerentes e analisar a questão de maneira fria e não com os ouvis dizer e interpretações que não fazem sentido. Dr. Francisco Espírito, retomo a sua pergunta. Quem competirá definir as limitações, portanto, dos poderes, portanto, do Presidente da República numa situação dessa, enquanto uma pessoa que também trabalhou na estruturação da Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, qual é a sua opinião? Ok, muito obrigado. Eu creio que, de facto, eu subscrevo tanto os pontos de vista dos outros dois participantes relativamente à conclusão que se chegou em, de facto, o Presidente manter-se em funções até a eleição do seu sucessor. Isto é uma tomada de decisão com base em bom senso. Mas, claro que eu não posso, de facto, preocupar-me em relação aos rumores facientes. Porque o que nós temos vindo a assistir exatamente de facto, questões problemáticas à volta do assunto. Terá outras interpretações e, por isso mesmo, torna-se a precaver por causa desse Estado. Bom, como disse a doutora Vera, de facto já viveu uma situação semelhante. Em 1996, por acaso eu era Presidente da Assembleia naquela altura, e encontrou-se um mecanismo de criação de uma lei interpretativa que prorrogasse o mandato do Presidente da República até a eleição do mandato. E nessa altura o que se colocou
foi atraso na questão do recenseamento eleitoral. Por isso é que foi-se muito claro naquela altura, sem quaisquer evasivas, dizer, em virtude de se ter atrasado o recenseamento eleitoral, tornava-se necessário, tanto estender o mandato do Presidente até que o processo esteja concluído. E fez isso de uma forma clara, transparente e resolveu-se o problema. Mas agora, no atual contexto, que argumentos se podem encontrar para haver esse expediente? Argumentos, eu creio que há de sobra, na medida em que, quer dizer, o processo chegou a uma fase de interrupção, portanto, chegou-se felizmente ao consenso que ele tem que continuar, encontrou-se mecanismos de sua continuidade, mas o que eu entendo é que efetivamente não está todo resolvido. Os aspectos jurídicos têm que ser efetivamente resolvidos, porque isso trata-se de Estado. Eu dou dois exemplos. No caso concreto do Procurador-Geral da República, onde cessa funções, ele não pode abandonar o cargo porque diz a lei de uma forma taxativa que ele tem que esperar que o seu substituto seja designado. Os representantes dos órgãos de soberania no Conselho Superior de Magistrados Judiciais também não podem abandonar suas funções, porque a lei diz de forma expressa que eles têm que se manter até que sejam substituídos. No caso do Presidente da República, é a Constituição que diz que o Presidente só se retira a partir do momento que há seu substituto. Exato. Portanto, isto, quer dizer, ter essa lucidez política de chegar a essa conclusão é já um avanço. Mas, do meu ponto de vista, a questão não fica resolvida a partir daí. Porque, efetivamente, o Presidente tem competências e ele tem que exercer. Curiosamente, que em 94 eu fui eleito como Presidente da Assembleia e no mesmo dia o Presidente Miguel Tavares tinha que viajar. Então, assumi funções do Presidente da Assembleia e do Presidente da República no mesmo dia. E o Presidente Miguel Tavares teve que viajar. Portanto, quer dizer, o Presidente tem necessariamente lugar, o Presidente tem que ser, quer dizer, o cargo tem que ser exercido. Tem que ser exercido com todas as suas competências, porque, quer dizer, não pode faltar uma sequer, porque... Sim, mas não está claro que o órgão é que competirá definir esses limites do poder do Presidente da República tendo cessado o seu mandato. Eu creio que, quer dizer, não será, no meu ponto de vista, assim tão difícil, porque o Estado está estruturado, há os órgãos com competências específicas, há a Assembleia com poderes, portanto, legislativos e pode assumir poderes constitucionais, constituintes inclusive. Portanto, quer dizer, há mecanismos. O que eu acho é que não pode ser deixado o vazio, porque pode ser suscetível de perturbações que não estão, quer dizer, não se imagina agora, mas que de facto podem ser previsíveis. Mas esse expediente já devia ter começado. Já devia, naturalmente já devia. Já devia ter começado. Mas já devia, mas o que para mim mais preocupante é não deixar que o processo continue sem que se tomem essas precauções. A iniciativa, sim senhor, de se decidir que o Presidente mantenha em funções, é louvar, mas é preciso tomar medidas adicionais. Dizer isso não é necessário qualquer expediente, quer dizer, eu não subscrevo. Não subscrevo, eu sei que o Presidente tem que ser efetivamente as suas competências e não pode faltar uma delas sequer, enquanto ele estiver no exercício das suas funções. E a questão relativa, Dr. Felino de Costa Alegre, é essa questão que se levantou do Parlamento relativamente à data proposta pela Comissão Eleitoral Nacional, 29 de agosto, para a realização, portanto, da segunda volta. Depois de discussões, acabou-se, portanto, por votar e a maioria parlamentar decidiu que fosse no dia 5 de setembro. É execuível? Se é execuível. Bom, relativamente à data, não tem elementos que me permitam dizer se é execuível. Eu acho que eles, ao tomarem... Eu não percebia porque que não podia ser a 29, não percebi. Mas no dia 5, se eles dizem que há condições, porque a execuibilidade da decisão depende de estarem reunidas as O condições. argumento que se avançou é que 29 não permitia que a Comissão Eleitoral Nacional organizasse todo o processo eleitoral Então, e que a campanha eleitoral teria, portanto, lugar no dia seguinte. Então entendeu-se dar esse tempo para que a Comissão Eleitoral organizasse todo o processo, depois são pessoas, são membros que têm que ir aos círculos da diáspora, etc, etc. sabe, o processo, o processo eleitoral tem muito que se lhe diga.
no caso concreto, tem que ser aos ciclos da diáspora, tem que ser... Bom, eu o que lhe diria é que, quanto à execuibilidade, eu não tenho dúvidas se os deputados, que estão bem informados, decidem que no dia 5 a decisão pode ser cumprida, as eleições podem realizar-se, eu não tenho elementos que me permitam infirmar essa decisão. Portanto, acho que é razoável. Acho até que do meu ponto de vista, né, quanto mais cedo se realizarem essas eleições, mais depressa saímos dessa situação extremamente complicada, desnecessariamente complicada. Acho que há aí um problema qualquer que as pessoas não querem identificar. Mas e não querem falar. O doutor considera que é desnecessário? Desnecessário o quê? Disse que desnecessariamente não se devia... Essa situação toda que se gerou, acha que tinha... Eu acho que não havia razões para isso. O tempo que se levou, decide-se ou não se decide no Tribunal Constitucional e tudo mais, isso é uma brincadeira autêntica. Do meu ponto de vista. Mas que é isso? Então, se havia regras a cumprir-se e tudo mais em relação à proclamação de resultados, que se fizesse isso. Agora, brinca-se com os prazos, não se decide, e depois gera-se essa situação. Portanto, é a nossa justiça no seu melhor. Porquê que se retardou tanto tudo isto? E depois, para se vir publicar os resultados, até com erros e tudo mais, que quando se somava as coisas continuava a haver erros. Portanto, eu acho que se eles decidirem acelerar as coisas para que saiamos disso e passemos, o país não pode continuar parado. Não pode continuar parado. E por isso acho que a decisão de se marcar as eleições, se avançar, se já há uma data de dia 5, as pessoas que têm competência para isso, têm poder para isso, devem fazer tudo para cumprir essa data. Isso, acho que a posição da sociedade civil nesse momento seria exigir, já que vocês marcaram as eleições para o dia 5, cumpram isso e vamos exigir que se cumpra essa data. Exato. Doutor Francisco Pires, exatamente, tomando as palavras do doutor Filipe Costa Alegre, acha também que não era necessário esse compasso de espera todo esse tempo para que se decidisse esta situação? Naturalmente, eu creio que nesse aspecto até já me pronunciei. Eu creio que, de facto, houve uma perda absolutamente desnecessária de tempo. E que, de facto, fez arrastar a situação até o ponto em que está. Se tivesse tomado as medidas e as decisões atempadamente, naturalmente não havia nada disso. Porque as eleições foram marcadas atempadamente. Perfeitamente. Realizou-se a primeira volta das eleições, houve tempo para se publicar os resultados e tomar as medidas para a realização da segunda volta dentro dos prazos legais e prazos constitucionais, e nada disso está hoje sobre a mesa. Portanto, está longe sobre a mesa que faz... Mas acha que esse cenário será repetido na segunda volta? Quer dizer, Deus queira que não. Deus queira que não. Deus queira que não, porque de facto a segunda volta, aparentemente em relação à primeira, quer dizer, embora tenha apenas dois candidatos. É um processo mais simples, portanto são dois candidatos. Esperemos que de facto os candidatos cumpram também as suas obrigações, porque os candidatos têm que se fazer presente nas mesas de voto através dos seus delegados e seus mandatários. E que as mesas de voto sejam de facto preenchidas por pessoas idóneas, preparadas para prestarem serviço na mesa de voto. Portanto, o que se verificou é, de facto, quer dizer, o que acabou sendo é pessoas, de facto, mal formadas na mesa de voto, candidatos não representados. De outra forma, as reclamações e os protestos saíram lá da mesa de voto e seriam resolvidas. Ou então, aqueles que pudessem ser resolvidos na mesa de voto ascenderiam ao apuramento distrital, também seriam resolvidos. Portanto, não haveria esse imbróglio que chegasse ao Tribunal Constitucional. Portanto, eu estou convencido que, de facto, quer dizer, sendo um processo menos complexo a segunda volta, e oxalá que, de facto, não se repita o novo imbróglio,
para pelo menos deixar o país tranquilo. O país precisa de tranquilidade para continuar a marchar avante. Por isso mesmo, quer dizer, eu faço voto que não se registre nada de semelhante. Nada de semelhante. Dr. Felinto Costa Alegre, embora o Presidente não tenha poderes executivos, disse que o país está parado, mas o Governo diz que continua a fazer o seu papel, a cumprir o seu programa, que foi sufragado, e então, mas até que ponto este impasse à volta das presidenciais afeta o trabalho do Executivo? Assim, o Governo diz muita coisa e faz pouco. Portanto, o Governo diz que está, mas toda a gente, todos nós sentimos nas nossas atividades e tudo mais, que está tudo parado. O que é que se tem feito, para além de alguma campanha, inauguração, ou isso, o que é que tem feito? O que é que se tem feito realmente? Como é que, e agora entramos na questão do desenvolvimento, né? O que é que se tem feito? O Governo diz que está a fazer muitas coisas, o que é que tem feito? Mesmo antes do imbróglio, o que é que se tem feito? Isto é uma grande questão, portanto, eu acho que é perceptível que se o país em situação normal praticamente não funciona, ou funciona com grandes deficiências, imagina agora o que está a passar nos diversos setores, em que não há mando efetivo, enfim, há um exacerbar há muitas fricções. Não é um clima em que se possa pensar que se vai trabalhar. E eu creio que isso é perceptível, isso não precisa de ser provado. É evidente essa dificuldade em que estamos. Agora, se o Governo diz que está a fazer, deve ser lá entre eles apenas. Doutora Vera Cravido, nós estamos, portanto, com essa situação agora nas eleições presidenciais. No próximo ano entramos também no período eleitoral, porque vamos ter legislativas e autárquicas e regional. Como é que se pode, portanto, do ponto de vista jurídico, evitar que essas situações possam ser repetidas nas próximas eleições, já que se sabe que legislativas são mais acirradas comparativamente às presidenciais? Como é que se pode evitar? É cumprindo aquilo que está estabelecido na lei. Literalmente é isto. Não se vai inventar um modelo eleitoral, porque o nosso modelo eleitoral vem desde os anos 90. Né? E com alguma alteração que se fez à lei eleitoral, e em pequenos pontos ajustou-se algumas coisas e melhorou-se outros aspectos, mas o nosso modelo é único e continua funcionável desde que as coisas sejam feitas atempadamente, com rigor, com isenção, com imparcialidade, com profissionalismo também, é preciso que se diga, e que estejam todos os órgãos envolvidos no processo eleitoral a funcionar em termos legais, porque, como sabem, o processo eleitoral é um processo de grande responsabilidade, é um processo moroso, é um processo que pode pôr em causa um país inteiro. E para se encontrar e conduzir esse processo, é preciso que a máquina dos órgãos envolvidos nesse procedimento esteja ela apta para funcionar. Nós estamos há muitos anos com recomendações atrás de recomendações, que é necessário que a Comissão Eleitoral Nacional seja um órgão permanente. Né? Uhum. Nós estamos, todas as observações internacionais que vêm ao país têm esta recomendação, que o Estado de São Tomé crie um órgão eleitoral permanente no país para precisamente fazer o quê? Ajudar na organização e funcionamento do ato eleitoral, e não só. Porque não é quando
se está a aproximar as eleições, é que cria-se o corpo para ir tomar posse e para ir organizar o processo eleitoral, que é o registramento eleitoral, que é a publicação dos cadernos, que é não sei o quê, não sei o quê. Esses trabalhos são trabalhos que devem ser feitos continuamente. Formação de pessoal, formação cívica, contratação de pessoal para trabalhar. Ou seja, há todo um conjunto de procedimentos que é preciso ser feito e com tempo suficiente para que o processo seja ele feito de forma adequada e que seja credível. Porque quando se faz tudo em cima do joelho, o processo não é credível. E surgem estes pequenos constrangimentos que faz com que haja reclamações fora do âmbito, porque muitos delegados que vão à mesa de voto, às assembleias de voto, não conhecem os procedimentos, porque não são preparados. Porque as formações, quando eles recebem as formações, são formações em cima do joelho e muitos não assimilam o conhecimento como deve ser. Porque é preciso preparar gente e ter gente preparada para trabalhar. Porque esse procedimento não é um procedimento qualquer. Organizar eleições num país, não estou a falar só das eleições presidenciais, falo das legislativas distritais e regional, que é e depois, mais ainda, envolve investimento, envolve capitalização estrangeira. Porque nós não temos dinheiro para organizar eleições. Nós temos que pedir apoio às organizações, aos países estrangeiros que nos ajudem a organizar as eleições, vêm os técnicos estrangeiros e tudo isso é um processo que deve ter princípio, meio e fim. E para que isso aconteça, nós temos que tomar medidas. Nós, quando eu falo nós, falo do órgão responsável, né? que é a Comissão Eleitoral Nacional, e falo também da Assembleia, que tem essa pendência, porque é preciso nós começarmos a cumprir as recomendações que saiam no final de cada ato eleitoral. Porque os observadores internacionais, quando vêm ao país, eles não olham simplesmente para o dia das eleições. Eles olham todo o processo eleitoral, eles observam toda a nossa legislação, todo o procedimento que é feito, eles observam. Logo, eles deixam recomendações ao país para que o país adote. As recomendações não são para piorar. Então, essas recomendações não têm sido apropriadas pelo... Muitas delas não têm sido apropriadas. Dentre uma delas é esta da criação da comissão permanente e outra que é a inclusão das mulheres no processo nos órgãos da Comissão Eleitoral Nacional, que não existe. Doutora Francisco Pires, foi presidente e foi uma das figuras que participou. A figura, portanto, de observador nacional, sobretudo representantes da sociedade civil, serem também observadores, não seria uma das formas de evitar-se possíveis conflitos, etc., para que a sociedade civil tivesse uma opinião relativamente ao processo eleitoral? Quer dizer, o que posso dizer é que o estranho é que isso não aconteça, porque a eleição na República, no São Tomé e Príncipe, participam os eleitores são-tomenses, são os mais interessados em que, de facto, o processo seja transparente, e tudo corra o melhor possível. Aí, só os santomenses têm interesse em estar próximo, participarem, para o facto... Mas uma proposta dessa foi introduzida na Assembleia e não mereceu o apoio necessário, porque nós temos alguns países, como o caso, portanto, de Moçambique, onde a sociedade civil tem uma representação de observação, mas parece-me que as suas opiniões não são vinculativas. Parece-me que deve ser isto. Não sei se aqui poderíamos adotar um modelo igual ou diferente. Eu creio que muitas vezes as decisões são tomadas sem uma reflexão, quer dizer, alargada das vantagens e dos benefícios que traz. Porque, no meu ponto de vista, eu não vejo que mal é que haveria termos, de facto, observadores nacionais acompanharem todo o processo eleitoral, desde o início até o término, e fazer as observações que entenderem, porque são os interessados. Portanto, o cidadão nacional é interessado em que as eleições em São Tomé e Príncipe decorram o melhor possível.
que se elejam os melhores, mas muitas vezes nos órgãos, como referiu, na Assembleia, a questão foi analisada, se calhar não foi analisada em todo, portanto, o seu contexto, no sentido de ver as vantagens, os prós e os contras. E aquelas decisões, muitas vezes, emocionais, que surgem primeiro, são aquelas que são, muitas vezes, avançadas e que, de facto, deixa-se o fundo da questão para se tomar decisões que, de facto, não têm nada a ver com a realidade. Doutor Flint Costa Alegre, enquanto membro da sociedade civil, como é que vê esta proposta da sociedade civil ter uma representação de observação? Isso seria extraordinário, seria muito bom. Eu digo que seria porque isto, se houvesse vontade política de se ter um processo eleitoral transparente. Mas não há essa vontade política. Não se quer a transparência. O senhor sabe, quem é que é capaz de dizer quanto é que se gastou, quanto é que cada candidato gastou nessas eleições? Quem é capaz de dizer de onde é que vieram esses recursos todos que foram malbaratados durante esses dias todos? Numa situação em que o país está de rastros. Quem é que é capaz de dizer os compromissos que foram assumidos para se obter esses montantes? Mas a lei eleitoral prevê, portanto, penalizações disso, mas só que... Senhor, metade do que se faz aqui nesse país é contra as leis. É contra o que está estabelecido nas leis. Mas quem é que não sabe disso? Então, por exemplo, em relação ao banho, então, em relação à boca de urna, tudo isso são crimes tipificados na lei. Pois. Mas pratica-se e daqui a pouco, parece, já deve ser visto como algo normal. Mas são atos criminosos. E as eleições todas têm sido feitas na base dessas premissas. Portanto, eu quero dizer que, do meu ponto de vista, isto de se pôr a sociedade civil, então o senhor não viu que eles queriam até excluir a possibilidade da sociedade civil propor candidatos às eleições? Isso estava na Assembleia, tinha sido aprovado, foi para a promulgação do presidente e não sei como é que dessa vez ele teve discernimento suficiente para não assinar e para mandar de volta ao Parlamento. Senão, nem a possibilidade da sociedade civil apresentar candidatos às eleições se teria. Portanto, estamos a falar de uma situação em que não há vontade política. A vontade política está expressa naquilo que se tem feito até agora. E é isso que querem. É que a elite política quer que se faça. Assim, quando eu digo elite política, são todos. ADI, MLSTP, PCD, os outros todos estão em coligação. Eles querem isto assim como está. Mas o facto do Dr. Flint Costa Alegre, no passado, ter estado numa força política, até que ponto teve uma dose de responsabilidade nisto? Uma dose de... Não, eu não, por estar numa força política, não tenho particular dose de responsabilidade disso. Agora, enquanto cidadão deste país e tal, eu também sou responsável, porque eu creio que sobre os nossos ombros, os ombros de todos nós, impende essa responsabilidade de não permitir que isso continue assim. Nos seus ombros também. Não me diga só a mim. Você também, Maximino, tem responsabilidade. Claro, portanto, como cidadãos, todos nós temos responsabilidades de não permitir que isso continue assim. Bem, Doutor Francisco Pires, face a questão relativamente à interpretação da nossa Constituição, acha que haveria, portanto, agora, podíamos aproveitar este momento que vamos ter eleições no próximo ano, 2022, 13, portanto, eleições legislativas, autárquicas e regional, que os partidos que atualmente constituem o Parlamento deviam pôr-se de acordo para que se procedesse algumas emendas da Constituição de forma a evitar possíveis problemas? Mas não quer que eu diga a verdade. Eu queria estar a lembrar que eu estive cá no ano passado, aproximadamente no dia 22 de agosto, quando se assinala o aniversário Sim, nós estivemos a falar sobre isto. Exato. Mas isto caiu no saco roto. Ninguém fez eco disso. Portanto, ficamos com a impressão que às vezes as pessoas querem as coisas mais complicadas. Porque
se propõem a simplificação, mas preferem a complicação porque assim, se calhar, enfim, dará mais jeito, não sei. Porque é evidente que se conseguisse reunir 2 ou 3 eleições numa mesma data, seria muito mais factível, mais barato, porque o país sairia a ganhar e se calhar precisaria de menos recursos para realizar essas eleições. Neste caso está a referir a questão da harmonização dos mandatos? Sim. Também isso, também a harmonização dos mandatos. Portanto, é visualizando aquilo que pode ser mais proveitoso para o país, menos problemático, é que realmente se tem que tomar as decisões. Portanto, se nós conseguirmos realizar eleições legislativas, autárquicas e regional numa mesma data, economiza-se recursos e eu creio que torna muito mais prático haver essa convergência dos mandatos dos órgãos. Mas não sei se de facto isso interessará, enfim, aqueles que de facto, quer dizer, têm a ver com a matéria. Daí que fala sobre o assunto, mas faz-se ouvir do mercador como se não se tivesse tratado de nada. Por isso mesmo eu não sei, principalmente 2022 é o ano das eleições, o que de facto parece ressaltar à vista é que de facto os interesses das partes em tirar proveito, enfim, máximo proveito possível e ter vantagem sobre outras partes, daí que não sei se é mais apropriado. Talvez fosse que deixar passar no ano 2022 e de forma mais tranquila, debruçar sobre o assunto, se houver de facto interesse em analisá-lo e resolvê-lo. Portanto, eu creio que seria isto. Mas, de resto, em 2022 não me parece que seja a melhor altura para isso. Dr. Felino de Costa Leque, passo já para si. É uma das figuras que muito lutou pela independência no plano interno, sobretudo no seio da associação cívica. Que vantagens trouxe para São Tomé e Príncipe a abertura à democracia? Vantagens que trouxe a democracia? Poucas. Trouxe poucas, mas sempre trouxe algumas, né? Só o facto de estarmos aqui hoje a debater esta questão. Isto é uma das conquistas da abertura democrática, mas passamos ao lado do essencial. Já quando lutamos pela independência, o objetivo era promover o desenvolvimento, modernizar a nossa economia, melhorar a educação, melhorar a prestação de serviços de saúde. Mas não se conseguiu atingir esta meta. Não. Portanto, conquistamos a independência, 15 anos depois fizemos a mudança porque nada disso estava a ser cumprido. E decidimos então pelo multipartidarismo. E 32 anos depois, já se começa a ver que temos que dar a volta à situação outra vez. Temos que sair outra vez à rua, pôr-nos a caminho, porque é preciso dar-se a volta a isso. Mas qual a volta que se dá neste caso? A volta é criar-se. Está visto que os que detêm o poder nesse momento, o poder e a oposição, não estão a fazer o seu trabalho, que é aquilo que eu disse, modernizar a economia. Porque, veja, os indicadores, quando se olha para os indicadores económicos do país, a diversificação da economia, continuamos dependendo de um produto só, que é o cacau. E depois, os índices todos mostram que São Tomé e Príncipe de hoje, nesses aspectos, é bastante semelhante ao São Tomé e Príncipe do dia da independência. Portanto, foram 46 anos em que evoluímos muito pouco nesse aspecto de desenvolvimento económico. Não falo de desenvolvimento social, não. Nós tivemos alguns progressos em matéria de educação, em matéria de saúde, até que nos valeu o facto de sermos catapultados para países de rendimento médio, né? Exato. Portanto, isto é um ganho que se teve e tal. Mas, no aspecto económico, não se teve progresso nenhum. Portanto, eu estou a dizer que agora é preciso voltarmos a dar uma volta nisto.
Voltamos a... Quer dizer que... O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas que não se reconhecem na situação atual, nesse bipartidarismo, né? Ora está o MLSTP, quando está o MLSTP, o ADI diz cobras e lagartos do MLSTP. E depois, quando está o ADI, o MLSTP diz cobras e lagartos do ADI. Mas cada um deles, quando chega, faz exatamente a mesma coisa que os outros estavam a fazer. De modo a preservar a situação assim está bom, né, para cada um se safar. Né? Portanto, o que é que temos que fazer? As pessoas têm que, os cidadãos que não se revêem nesse quadro, têm que se unir de novo, porque o problema é que temos que nos unir. Temos que nos unir para dizer, basta, já chega. Vocês estão a fazer mal, portanto, não podem continuar. Agora, isso é um processo, também é um processo. É um processo que começa pequeno, vai crescendo, até que chegue a realizar os seus objetivos, que é modernizar São Tomé e Príncipe, criar emprego, ter um serviço de saúde que dê tranquilidade às pessoas. Imagina o que é isso. O senhor reza para não ficar doente, porque senão o serviço de saúde é péssimo. Toda a gente sabe. A educação para os miúdos, para as crianças e tal, fala-se tanto disto, estão a formar jovens, estão a fazer e tal. Isso tudo é só falar. A qualidade do ensino nesse momento é deplorável. É deplorável. Isto quê? E fala-se em democracia. Eu tenho para mim, eu não considero São Tomé e Príncipe um país democrático, né? Porque a democracia não se constrói com tanta ignorância, com tanta incapacidade. Não pode ser. Exato. Então, Doutor Francisco Fortunato Pinto, mas eu tomo agora a doutora Vera, embora, portanto, uma área, mas pronto, é uma observadora também, acha que o país tem beneficiado política, económica e socialmente com este regime que temos? Eu acredito que sim, porque eu não vivi o regime do Partido Único, né? Naquela altura ainda era criança e não tinha a percepção daquilo que estava a acontecer. Só com o regime democrático em 90 é que comecei eu acredito que a minha geração também tem essa percepção, que é o regime que a gente conhece, e acredito ser o melhor regime que se tem nesse preciso momento. O regime democrático, acredito eu, que é um bom regime. Agora, o que é que nós fazemos com essa democracia, que é coisa completamente diferente, né? Mas é defensora de um presidencialismo? Para São Tomé e Príncipe? Sim. Provavelmente sim. Isso depois temos que saber em que modos é que esse regime presidencialista deva ser exercido. Mas eu acredito que a democracia, nos termos em que é feito em São Tomé e Príncipe, é o feito da melhor forma possível. De acordo com os princípios gerais da democracia, está todo ele enquadrado no nosso sistema. Agora, o que é que nós fazemos com essa democracia são coisas completamente diferentes, né? Porque existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de informação, existe uma série de direitos que se foi adquirindo, que acredito eu com o regime único não se tinha, né? E uma série de conquistas que foram feitas e que estão a ser feitas, e acredito que também se conseguiu com a democracia. Outras coisas, nomeadamente, nós sabemos que São Tomé e Príncipe é um país pequeno, é uma ilha, sem recursos naturais que se possa explorar com facilidade para dar rendimento, para ter riqueza. Nós sabemos que não produzimos quase nada. E nem temos condições suficientes para competir com qualquer país que seja e exigir do melhor que possa haver por este mundo fora.
Nós temos o recurso marinho que está completamente inexplorado, que é preciso explorar, né? Encontrar outras formas de desenvolvimento económico para o país. O mar, a economia azul está aí e é preciso embarcar neste princípio, porque se nós olharmos para o nosso país, no meio do mundo, no meio do nada praticamente, como eu costumo dizer, no meio do nada, o verde no meio do nada, nós não temos nada. O pouco que se consegue é o que os outros países nos dão, né? O que é que nós produzimos que produz riqueza em São Tomé? Antigamente era o cacau, era café, era copra, coconote, tínhamos a noção daquela música, café não sei o quê, cacau é riqueza do povo, não sei o quê, tínhamos barco 30 de setembro que ia ao mar, trazia peixe, tínhamos aviões, hoje em dia já não temos nada. E o país desenvolve sem nada, né? A única coisa que se produz hoje em dia para exportação, ainda se continua a produzir cacau, não em grande escala, continua-se a produzir... Nós temos agora o óleo de palma. O óleo de palma, mas também já sabe até que ponto é que esse óleo de palma é suficiente para trazer, a sua produção é suficiente para trazer riqueza. É preciso olhar para nós e saber o que é que nós produzimos. Qual é a nossa fonte de riqueza? Nós não temos. E como é que vamos desenvolver o país? Como é que vamos desenvolver? Nós temos uma juventude sedente de trabalho, sedente em busca de novas formas de se viver. Como é que vamos resolver? É preciso olhar para o país e ver que é preciso reinventar coisas. O turismo está aí, mas toda a gente fala do turismo, mas não se vê ninguém a investir, ou seja, direcionar o país para o turismo. Toda a gente fala de turismo superficialmente. Mas é preciso olhar para o país e dizer, nós temos potencial para o turismo, então vamos... Há uma estratégia nacional de desenvolvimento do turismo. Mas está a ser implementada de que modo? Agora, em que termos? Isso é que é o problema. Nós temos que olhar e depois tem que se investir também um bocadito, né? Quando não se tem que se buscar investimentos para tal. Mas com essa nossa forma de ser e de estar no leve-leve, deixa andar, a ausência de profissionalismo, quando se trata do bem público, não há uma consciência coletiva de coisa pública, não existe. Né? Porque se houvesse, pensaria-se na população, né? O que é que nós vamos fazer para melhorar as condições da população, o que é que nós vamos fazer para olhar para a geração futura, que são esses, a juventude, nós olhamos para nós, ao meio-dia, quando há aula, olhamos a confluência da juventude, tanto do liceu, da preparatória, da Dona Maria de Jesus, é só aqui nesse bocadito. E vemos a confluência dos jovens para o centro da cidade. E se sairmos para fora da cidade, ninguém está a pensar nisso. É preciso olhar o país e pensar, e melhorar outras coisas. A saúde, sabemos estado em que está. A educação, sabemos o estado em que está. Nós sabemos tudo. Agora, sentar e começar a estruturar a coisa para a coisa mudar, isto é outra coisa. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Pensar também dá trabalho, né? E também trabalhar também dá trabalho. Isto é que é a questão, né? Mas eu acredito que a democracia é um regime que trouxe bastante vantagens. Eu não conheço outro regime, portanto, para mim, a democracia é o melhor regime que eu conheço. Se fala-me do presidencialismo, porque o nosso país é um país pequeno, mas contém vários órgãos de soberania, vários poderes e não sei o quê. Se tudo fosse concentrado de cima para baixo, provavelmente funcionaria, né? É o presidente, que é o chefe do executivo, é o presidente do país, o chefe do executivo, depois tem os seus secretários e por aí fora a coisa funcionaria, pouparia-se recursos, provavelmente, e diminuía-se a carga administrativa, o aparelho executivo diminuía-se. É essa questão que eu ia colocar agora à doutora Francisco. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Que tornaria a máquina administrativa, a máquina executiva mais leve, funcional e com um poder bastante alargado, porque eu não considero que um governo de 4 anos faça milagres, né?
Um governo em 4 anos não faz nada. O primeiro ano é para tomar contato com aquilo que existe. O segundo ano é para pensar naquilo que vai fazer. O terceiro ano é para dizer, pá, amanhã já estou a sair. Está a ver? Portanto, eu acho que não há tempo para fazer grandes coisas em 4 anos. Se houvesse um tempo razoável, eu sou dessa opinião, o governo tem que ter um tempo razoável para demonstrar aquilo que sabe fazer. Se chegou esse tempo não cumpriu, meu senhor, muito obrigada, sai da outra pessoa o lugar. Mas isso são questões que precisam ser debatidas e levadas para quem lhe direito. Doutora Francisco Pires, portanto, eu agora perguntava o que é que está a falhar no nosso país e quais são as pistas para a solução. Falámos aqui do regime, mas para si, uma pessoa com experiência, larga experiência, o que é que está a falhar? E quais são as pistas para uma solução? Okay. Eu, feliz ou infelizmente, de facto atravessei o deserto ao longo de anos. Portanto, eu já trabalhava no período colonial, antes da independência. Fui apanhado pela independência, continuei a trabalhar, tive responsabilidade a nível de vários setores. Eu tenho um exemplo. Fui chamado para a Justiça, assumi as funções de ministro durante 6 anos e nessa altura que foi introduzida a reforma administrativa no país. E neste relacionamento com o Banco Mundial, nessa altura, no governo que fiz parte, instalou-se um conflito entre mim e o colega das finanças, porque o Banco Mundial, quando chegou cá, disse que era preciso afastar 3 mil funcionários. E nós tínhamos, naquela altura, eu pedi ao secretário-geral da Função Pública que fizesse o inquérito, e nós tínhamos 3 mil e poucos funcionários públicos. Se a decisão do Banco Mundial era mandar os 3 mil para cá, ficávamos sem funcionários. Bom, portanto, isso era uma medida aleatória que é trazida do exterior para cá e sem ter em conta a realidade. Bom, felizmente, nós tínhamos os dados da altura, opusemos-nos, mas, curiosamente, que o passar dos anos, eu deixei a Justiça enquanto ministro em 1991. Se formos ver agora a administração pública, eu creio que deve ter 12 mil funcionários. Portanto, é impossível, 12 mil funcionários. é impossível fazer a gestão com recursos de todo o Estado de 12 mil pessoas. E essas pessoas foram sendo introduzidas na administração sem critério nenhum. Eu tenho um caso pessoalmente de um assunto que eu ando a tratar de um serviço desde maio, que é só emitir uma certidão, que eu sei por causa da minha especialidade, eu ainda não tenho a certidão. E vê-se por aí muita confusão, muita coisa. Por quê? Porque, de facto, nós não temos serviços estruturados, não temos uma administração com muita gente, mas gente não profissional, então é o primeiro estado. Segundo, é o cumprimento das leis. Nós temos, de facto, uma proliferação legislativa imensa, mas as leis não são cumpridas. E nada pode funcionar, nem mesmo em nossas casas, se nós não fizermos cumprir as orientações dos mais responsáveis. Portanto, nisto não é possível funcionar-se. Não é possível funcionar-se. E não é possível atingir resultados palpáveis e positivos. Portanto, efetivamente, em 1985, o MLSB decidiu pela abertura do regime. Eu tive uma grande responsabilidade, conduzi o processo da reforma da Constituição, até 87, em que se criou a proposta da questão do regime, criou o posto de primeiro-ministro como chefe do governo, porque até essa altura o Presidente da República era também chefe do governo. Então, essa opção foi feita na hipótese de permitir maior funcionalidade, etc, etc. Bom, e até 90 fez-se, de facto, a revisão da Constituição de uma forma mais alargada e introduziu-se, efetivamente, o regime democrático, já como primeiro-ministro, como chefe do governo. Mas, efetivamente, porque não se cumprem as leis, nada vai avante. A decisão é tomada, seja a nível da Assembleia, seja a nível do Conselho de Ministros, mas quando chega à base, não há cumprimento. Basta ver as ruas da cidade atualmente, eu passei ontem e hoje, vejo que a venda de peixe nos passeios novamente. Bom, mas temos autoridades, temos agentes da autoridade, estão a ver isso. Portanto, e desde o período colonial havia uma coisa chamada posturas municipais, que era uma regra
que funcionava, que regia as partes urbanas, as cidades, as vilas. Há comportamento que não se pode ter. Os cidadãos não podem aparecer com tronco nu, não podem aparecer com armas brancas, etc, etc. E são regras que existem. O governo reforçou, criou novas leis, etc, etc, mas isso não se cumpre. Não se cumpre. Foi dado aqui o exemplo do processo eleitoral. Está à vista desarmada, quer dizer, os desmandos que se fazem, os gastos enormes de fundo, o esbanjamento de fundos, e há leis em relação a isso. Mas ninguém toma medidas. Portanto, enquanto caminharmos assim, não temos hipótese. Tem de haver efetivamente. A questão não tem nada a ver com o regime, tem a ver com a responsabilidade que cada um tem que assumir. Tem que assumir. Seja ao nível do ministro, seja ao nível do diretor, quer dizer, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Enquanto não fizermos isso, nem que se reponha o sistema presidencialista de governação, também não se resolverá o problema. Portanto, tem que ter uma tomada de consciência e que, de facto, temos de ser nós a construir o país e cada um assumindo suas responsabilidades. Já que, portanto, esteve no aparelho executivo há algum tempo, que percepção faz sobre a governação em São Tomé e Príncipe? Eu creio que a governação tem sido qualquer coisa, quer dizer, confesso que não nos conduz ao porto do destino. Não nos conduz ao porto do destino. Não nos conduz porque, primeiro, é que, de facto, qualquer governo que entra tem que ter uma agenda previamente. Por isso é que quando há governação, os partidos da oposição têm que ter um governo sombra. Eu liderei também o partido, fui líder do MLSTP. Eu, por acaso, não assumi a governação, porque já era presidente da Assembleia, então o meu adjunto é que assumiu, de facto, o cargo de primeiro-ministro. Tem de haver um governo sombra, enquanto o partido está na oposição. E este governo sombra tem que ter dossiês a acompanhar a governação que está em exercício, para que, no caso de vencer as eleições, ter a agenda a passar à prática e não improvisações. Tem de ser assim. Se não for isto, estamos a perder tempo, estamos aí no blá 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 e não vamos a lado nenhum. Portanto, essa é a minha contribuição, muito honesta em relação a isso. Nem no aspecto econômico, nem no aspecto social, chegaremos a porto nenhum. Podemos ter pessoas até com alguma arrogância, com algum blá blá blá, tudo muito bem, mas não nos leva a lado nenhum. Não nos leva. Sim, Dr. Felinto Costa Alegre, tem-se propalado que a sociedade civil em São Tomé e Príncipe tem estado pouco ativa. A que se deve esta pouca atividade da sociedade civil? Ela não encontra espaço próprio para estar mais ativa? Há diversos fatores, né? Há diversos fatores que podem não justificar, mas explicar essa pouca atividade. Um deles é o comportamento do poder. O comportamento do poder. Não sei se o senhor sabe, mas tem sido orientação dos governos, do ADI já fazia isso, agora o do MLSTP-PSD fazem o mesmo, é que só tem lugares os militantes dos partidos, aqueles que fizeram a campanha. O país é de todos nós, mas há uma exclusão completa daqueles que não são, se o ADI está no poder, aqueles que não são do ADI são postos de lado. Se o MLSTP-PSD está no poder, os que não são do MLSTP-PSD são postos de lado. Portanto, há a partir daí, e eles levam isso à risca. E qualquer indivíduo que se oponha, que levante questões ou coisa assim, ou se for ao nível da sociedade civil, se tiver uma atividade ou coisa assim, ele é imediatamente referenciado e cortam-lhe as possibilidades todas. Portanto, está a ver? É que se houvesse uma democracia, as oportunidades seriam partilhadas. Nas democracias verdadeiras, né? Haverá alguns lugares que são de nomeação políticas e esses ninguém contesta. São os quadros mais proeminentes e tudo mais, são de nomeação política. Mas tudo o resto, porque o país não é do MLSTP-PSD, não é do ADI, né? É de todos nós. Como é que eles que se estão no poder só promovem gente deles? Só as pessoas deles é que são apontadas para isso, para aquilo, para aquilo. O senhor sabe disso, né? O senhor pode dizer que não, porque senão o senhor também amanhã, se calhar, já não vem cá fazer esse programa. Né? Pois, então, é assim.
E, portanto, as pessoas, o cidadão, não se sente à vontade para tomar posição. Para mesmo que ele e depois, o santomense também muitas vezes tem medo de quase tudo, não quer, as pessoas estão acomodadas. Primeiro, a primeira causa é essa, né? A atitude dos poderes em relação às pessoas que têm atividades. E a segunda parte é a autocensura das próprias pessoas. Né? As pessoas, porque temem ser punidas, ser perseguidas devido às suas atitudes, elas calam-se, almoçar com a mim com alguém, não se querem mover, não querem sair do seu comodismo. Está a perceber? Portanto, há esses dois fatores, e para não estar a prolongar muito, eu fico nesses dois. Mas há outros. O país tem vindo a receber muitas ajudas financeiras dos parceiros bilaterais, multilaterais para o seu desenvolvimento. Que análise faz sobre o impacto dessas ajudas para o país? É um impacto limitado, porque eu dizia lá há bocado que eu, em relação aos países, não os classifico, não classifico os países. Isto não é ideia minha, é do Carlos Lopes, um guinense, um cidadão guinense que é professor da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, e foi secretário-geral adjunto das Nações Unidas para a África. É um quadro dos mais proeminentes da África nesse momento. Ele diz então que ele prefere, não diz que há países democráticos e países não democráticos, não. Ele acha que há países que transformam as suas economias, modernizam as suas economias, criam emprego para as pessoas, criam emprego para os cidadãos, criam um ambiente de negócios bastante amigável para os empresários e tudo mais. E esses países, e fazendo isso, não espontaneamente, então, criam as condições para que a democracia se penetre, está a perceber? Para que haja democracia e tudo mais. Ou seja, então, com tanta fome, tanta miséria que há aí em Santo Tomé, vamos dizer que estamos em democracia? Estamos em democracia como? Então, por que há tanto banho? É porque as pessoas precisam mesmo de sobreviver. É de sobrevivência. E, portanto, alguém que chega, dá alguma coisa ao cidadão, ele sente-se agradecido e, se calhar, vota ou não. Isso já é da sua consciência. Mas, portanto, eu quero dizer que a democracia, só se pode falar de democracia de quando se construa ou se contribua para construir um certo nível de desenvolvimento e se crie riqueza para se distribua. Porque o problema não é só criar riqueza, é preciso distribuir também. Haver um sistema de distribuição que permita, na saúde, na educação, os cidadãos terem acesso aí à democracia. E depois há outros países como o nosso, outros países como o nosso, que vivem só da renda. Como renda, o país de renda são aqueles países que têm petróleo, por exemplo, ou que têm madeira, que têm minerais. Esses países, em vez de desenvolver as suas economias e tudo mais, é como agora, por exemplo, há vários países que pensavam que eram muito ricos porque tinham muito petróleo e tudo mais, e agora estão na bancarrota. A FMI está lá a impor as medidas draconianas e tudo mais, e, no entanto, pensava-se, num dado momento, que esses países estariam bem lançados, mas era uma ilusão. São países que vivem da renda. E nós vivemos da gestão da ajuda externa. Gestão da ajuda externa. Aqui há uma competição entre os órgãos de soberania, primeiro-ministros, ministros e tudo mais. Quem consegue mais ajuda para trazer para o país, depois vão à televisão e dizem conseguiu não sei lá o quê, conseguiu isto e aquilo. E qualquer indivíduo lá fora vem aqui, traz um carro velho, quando tiver a entregar a instituição para que ele trouxe o carro velho, quer a televisão aí também para ele aparecer. Dizer que veio ajudar-nos, nós somos uns mendigos, reduzidos à condição de mendigos, de mãos estendidas sempre. Mas não temos necessidade disso.
A situação podia ser outra, completamente outra. E é isso que nós temos que dizer às pessoas e explicar às pessoas que nós estamos no ponto em que estamos, não é porque alguém pediu praga para nós, como se costuma dizer, com a plaga, não. Não é por baiar, ninguém baiou para nós, nem nada. É por causa da má governação dos dirigentes que temos, que só pensam neles, nos seus ciclos de amigos, nas pessoas do partido e tudo mais, e esquecem-se da população. Este é o nosso mal, portanto, é a má gestão, a má governação, é que nos coloca na situação em que nós estamos. Voltando à questão anterior, Dr. Francisco Pires, falava-se da questão do dia 6 de setembro. Quando chegar este dia, quem de facto vai presidir este ato? Quer dizer, do dia 6, pelo que foi dito e que nós aqui repetimos no princípio, o Sr. Presidente da República estará no exercício das suas funções. Mas o que se tem propalado é com competências reduzidas, não sei quais serão reduzidas. Mas, curiosamente, que uma das competências do Presidente da República é do comandante em chefe das Forças Armadas. Portanto, é quem dá ordens para serem cumpridas pelas Forças Armadas. Então, dia 6 de setembro é dia das Forças Armadas. Bom, não sei, pessoalmente, se não houver nenhum expediente que diga que constitucionalmente o Presidente ainda se mantém em funções, porque não basta uma decisão política. Quer dizer, a questão que eu tenho levantado é esta. Portanto, estamos todos de acordo que o Presidente continue. Desfaz-se, de facto, o equívoco que havia, é bom de ser ou não ser substituído, não é o caso de ser substituído. Mas, a manter-se juridicamente é preciso dizer mais qualquer coisa. Bom, eu dei o exemplo que em 96 foi necessário fazer uma lei interpretativa. Bom, o que é que se vai fazer? Os órgãos competentes dirão o que é que irão fazer para que o Presidente, com o pleno uso de todas as suas competências, possa, de facto, dirigir o seu sistema, como continuará a dirigir o país até que tome posse o novo Presidente. É o que posso adiantar por enquanto. Mas, admitindo que o processo se arraste, suponhamos que haja uma impugnação de um dos candidatos concorrentes às eleições, como é que se poderá sair numa situação dessa? Não, a impugnação quer referir-se ao recurso, não? Da decisão do pleito eleitoral. Eu creio que, esperemos que, de facto, o Tribunal Constitucional tem competência nessa matéria, quer dizer, atempadamente resolva a questão. Mas, por outro lado, também, não se fixou a data exata em que o Presidente deve cessar funções. Não se fixou. Diz apenas que ele deve continuar depois do término do seu mandato, portanto, depois do dia 3, mas não se fixou a data. Portanto, mesmo que eventualmente haja recurso por parte de algum candidato, estou convencido que o Tribunal Constitucional, esperemos que, de facto, resolva o diferendo em tempo, para que, de facto, o Presidente, quer dizer, também cesse efetivamente as funções e vá à sua vida. Mas o que a mim me preocupa é que isso não se resolva apenas com uma declaração política, porque a função presidencial é uma função constitucional. Portanto, é este aspecto que vem levantando e que eu defendo, porque não basta uma decisão política. Sim. Vera Gravida, voltando aí dessa questão, bem, esperemos que, de facto, o Tribunal Constitucional, na eventualidade de haver alguma contestação, que em tempo útil resolva, de forma que não se arraste a situação que nós chegamos anteriormente. Eu acredito que sim, porque o contencioso eleitoral tem os seus procedimentos, tem os seus prazos e devem ser cumpridos. Não há, acredito que não haverá a segunda repetição, né? Posso assim dizer, né? Das questões que foram colocadas na primeira volta. Espero eu que sim, que não, né? Esperemos que não. Porque as impugnações ou são de raiz, digo, a partir das assembleias e da mesa de voto, e não impugnações externas àquilo que aconteceu fora do processo, de todo o processo de votação.
E isso está previsto, é necessário que se cumpra a lei. Eu concordo perfeitamente quando o Dr. Fortunato Pires diz que a lei está aí e ninguém cumpre, né? As pessoas olham para a lei, olham de lado. Há uma célebre frase que um dia um amigo meu me disse que alguém aplicava: a lei sou eu e o que está escrito não serve. Portanto, nós não podemos continuar a dizer que a lei sou eu, que está escrito não serve. O que está escrito serve, foi escrito por algum motivo e deve ser obedecido. Portanto, o contencioso eleitoral prevê os mecanismos de resolução dos conflitos em matéria eleitoral, caso os haja, e os prazos em que devem ser cumpridos. Devem ser decididos. Não há um alargamento do prazo, nem pouco mais ou menos, para precisamente arrastar o processo eleitoral. Se há alguma contestação, se há alguma reclamação, que os delegados que o façam, mas não no decorrer das eleições, lá na mesa de voto, para que elas possam ter o recurso, né, de seguir o caminho próprio até o Tribunal Constitucional, caso não fique sanado nas fases intermédias, que é na distrital, se não ficar, porque o processo, o processo eleitoral tem uma fase que é da Assembleia, que é da mesa de voto, depois a Assembleia Distrital, depois a Comissão Eleitoral Nacional, depois, se houver se a questão não ficar resolvida pela Comissão, é que vai para o Tribunal Constitucional. Portanto, há o caminho próprio para a questão. Tudo aquilo que estiver fora desse procedimento, a lei não traz qualquer cobertura para essa situação. Portanto, o último acórdão, que é o que tem validade, foi nesse sentido de se confirmar que não há outro mecanismo, a não ser este que está previsto na lei, que deve ser cumprido. Portanto, e eu também acredito que os candidatos à segunda volta tenham discernimento suficiente de também não arrastar essa situação até ao limite, porque, como sabemos, né, eles vão às eleições já com o mandato do Presidente esgotado. Portanto, não há interesse nenhum em nós continuarmos com este procedimento. Todo este processo de atraso, de arrastar de processo eleitoral ao nível das presidenciais, traz-nos algo para nós aprendermos, né? Que é preciso observar o que está escrito, porque foi feita uma lei que é preciso ser observada. O processo não é novo, né? As reclamações estranhas é que são novas, mas que a lei também traz já mecanismos para estes processos. E acredito que as coisas poderão correr da melhor forma possível, sem grandes constrangimentos. O Dr. Francisco Pires, em 1996, na altura, portanto, quando falava desta questão, que se criou aquele expediente para se prolongar o mandato presidencial, como é que se sentiu na altura, confrontado com uma situação desta? Não, eu creio que, nessa altura, efetivamente, o país vivia um período conturbado a nível político, mas houve bom senso suficiente na altura de reconhecer de que, de facto, não se podia passar ao lado. Era preciso garantir que o presidente em exercício se mantivesse em funções, mas com garantias legais e constitucionais. Portanto, não se deixou a questão à mercê e nem com a opinião política válida e por aí fora. Portanto, houve de facto o consenso e a responsabilidade de se aprovar uma lei, que se chamou na altura de lei interpretativa, que permitiu o Presidente da República, na altura em funções, se manter no exercício das suas funções até ao novo... Mas é preciso realçar que em 96, o procedimento eleitoral não estava em curso, porque ainda não se tinha feito o recenseamento eleitoral. Mas, neste caso, já temos um procedimento em curso. Já se realizou a primeira volta das eleições, vai-se realizar a segunda volta das eleições, ou seja, já está em curso todo um procedimento para se encontrar um novo presidente. Portanto, a questão de criação de uma lei, conforme disse o Dr. Tal lei interpretativa,
para estender o mandato do presidente ou para criar uma situação de vacatura ou qualquer coisa parecida, não se coloca. Porque o presidente, apesar de terminar o mandato, ele não sai enquanto o outro não assumir as funções. Portanto, eu acredito que não há aqui qualquer problema. O que poderá, de facto, colocar é se ele tem competências ou não, na sua totalidade, ou só competências limitadas. Mas se ele não deixa de ser presidente no fim do mandato, que continua em exercício com todos os seus poderes. Ele continua em exercício com todos os seus poderes, até a tomada de posse do outro. Porque é isto que acontece, né? Porque se o outro presidente, o que acontecia normalmente era no dia 3, o dia 2, dia 3, não sei o que, o outro presidente já está em exercício, dia 4, já está em exercício de funções, o dia 5, não sei. Mas até lá, o presidente mantinha-se em exercício de funções. Nunca se colocou o problema. Mas, doutora Vera, está a ver, não só neste momento, já de trás, vem sendo questionada a questão de substituição. Exato. É daí que, de facto, me parece que o ambiente não é tão pacífico quanto isso. Por isso é que eu entendo que se devia precaver. Agora, estando ainda o presidente em exercício, há dualidade de opiniões em que o presidente deve ser substituído, embora, de facto, quer dizer... A questão da substituição não se coloca. Não se configura situação nenhuma constitucional prevista para a sua substituição. Não se configura. Mas mesmo assim a questão vem levantada. Agora, a partir do dia 3, que de facto a legitimidade constitucional já não pode ser invocada, não sabemos o que é que virá daí. Daí que há cautela, eu entendo, que quem de direito devia precaver-se. É neste aspecto. Dr. Felinto Costa Lage, gostaria, portanto, de dar algum acréscimo relativamente a esta questão, independentemente de tudo quanto já disse? Não, eu acho só que... Não, acho que não. Acho que é uma situação, do meu ponto de vista, né, que não suscita grandes dúvidas, desde que... Eu compreendo perfeitamente as cautelas do Chico, né? Ele tem razão nesse aspecto e tudo mais, mas eu creio que por exemplo, vamos tomar o caso de quem preside a cerimónia do dia 7 de setembro. É que hoje, o mundo hoje está a mudar-se num ritmo tão intenso e tudo mais, que vamos admitir que, por qualquer razão, se o presidente estivesse ausente, estando já na plenitude das suas funções e tudo mais e tal, se calhar o primeiro-ministro ou um outro dirigente iria presidir as cerimônias. Eu não estou a conjecturar apenas, não sei se seria assim. Então. Bom, por acaso, julgo que até agora os presidentes estão sempre presentes no dia 3 de fevereiro e presidem a coisa. Então, eu até fico, se esse é o caso, eu fico surpreso, né? Porque os presidentes que gostam tanto de viajar e estar fora, não sei se efetivamente eles estão sempre cá para presidir. Mas eu quero dizer que pode-se encontrar uma outra personalidade que, sem ferir as suscetibilidades nem nada, presida o ato e a gente passa à frente. O que é preciso é que realmente as eleições tenham lugar, os resultados sejam proclamados e haja a investidura do próximo presidente. Isto é que eu acho que... E quanto mais rápido, melhor, para acalmar as pessoas, para evitar apetites deste, daquele ou daquele outro. Isto é que eu acho que pode determinar tudo. E também a questão de 6 de setembro não é uma questão de relativizar o 6 de setembro, porque o presidente pode se fazer substituir antes de 6 de setembro. Ele pode estar no país e não está em condições, por qualquer motivo, não presidir o ato, ele pode ser substituído. E nesta atividade, digamos, se o presidente tem andado com questões de saúde, um bocado teve que ser submetido a uma cirurgia. Exato. Sim, pode não estar em condições, suponhamos, de estar presente no dia 6 de setembro.
poderá fazer substituir por uma outra pessoa que o possa substituir no ato. Não vamos olhar 6 de setembro como sendo uma coisa, como sendo um ato que o Presidente obrigatoriamente tem que estar de corpo presente, físico, tem que estar lá. Mas é um ato de afirmação. É um ato de afirmação, tudo muito bem, mas pode haver situações em que ele pessoalmente pode não lá estar e pode-se fazer substituir por um outro representante do Estado. Isso não põe em causa ou não belisca o poder do Presidente, o termo do mandato do Presidente, relativamente à questão do procedimento que está em curso. Eu acredito que não há aqui grandes questões a ser colocadas, porque nós temos uma situação do termo do mandato e o Presidente só deixa de o ser quando o outro Presidente assume as suas funções. E ele, enquanto mantiver-se lá, acredito eu, que conserva todos os poderes e exerce toda a atividade ao nível da presidência, como se estivesse com o mandato. Porque se ele termina o mandato e não pode, se a Constituição viesse dizer o Presidente termina o mandato, já não pode fazer mais nada, deixa de o ser e o outro assumirá automaticamente. Imagina se a questão fosse colocada, se a Constituição viesse dizer isso, aí sim estaríamos perante um problema enorme, né? Que é o Presidente, já no fim, a Constituição diz imediatamente o outro toma posse, não temos o outro para tomar posse imediatamente, aí colocar-se um problema. O que está aí é o Presidente termina o seu mandato, né? Que é de 5 anos, mas manter-se em funções até a tomada de posse do outro, que será encontrado no dia 5. Exato. Bem, com esta análise, nós concluímos, portanto, este debate, não é? Esperando que, de facto, como disse muito bem o Dr. Felinto Costa Leque, as eleições se realizem na data que foi acordada, 5 de setembro, o mais rápido possível, que se faça, portanto, o apuramento dos votos, etc., na perspectiva de que no dia 5, né, se conheça, pelo menos, o rosto do próximo Presidente da República e que se despolete todos os expedientes para que ele venha a ser, portanto, investido no cargo. Eu quero, portanto, agradecer aqui aos presentes, agradecer ao Dr. Francisco Pires, agradecer ao Dr. Felinto Costa Leque e também à Dra. Vera Cravido por terem estado aqui. Não sei se quererão fazer alguma referência, um remate final, alguma coisa que teria escapado, não sei. Da minha parte, eu creio que o que era pertinente referir foi referido, de modo que não tem qualquer acréscimo. Dr. Felinto Costa Leque. Não, se calhar só recordar às pessoas que aquilo que já disse a dar de passe, né? Que nós, a situação em que estamos é difícil, mas temos nas nossas mãos um mecanismo para alterá-la, para torná-la melhor. Portanto, não há razões para o desespero, há todas as razões para deixarmos do comodismo que nos paralisa e entrarmos em ação. É só isso. A Dra. Vera. Eu tenho a dizer que se cumpra a lei eleitoral está aí, né? Que se cumpra aquilo que está estabelecido e que se observe aquilo que está estabelecido, porque as leis são para ser cumpridas e os procedimentos também são para ser executados. Portanto, o procedimento eleitoral é o que é preciso que se cumpra conforme está estabelecido, tem regras próprias para isso, tem princípios próprios para serem observados e que tanto a Comissão Eleitoral Nacional como o Tribunal Constitucional que se cumpra aquilo que está estabelecido conforme emana da Lei da República. Então, nosso muito obrigado. Ficamos por aqui neste debate de hoje. Obrigado aos telespectadores que nos acompanharam ao longo deste tempo. Voltaremos no outro espaço e, então, boa noite.